tarde, paz do Senhor. Primeiro quero agradecer a oportunidade a Deus, né? Deus sabe que eu não sou muito boa para falar assim, que a minha missão é cantar, né? Sou melhor cantando, me expresso melhor cantando do que falando assim, mas eu vou fazer o meu melhor e eu vou falar o que ardeu no meu coração desde o dia do convite que a pastora me fez. Em nenhum momento eu pensei em recusar, em nenhum momento. Mesmo tendo medo de falar, assim, mas em nenhum momento eu pensei em recusar, porque a gente tem que ser obediente, né? E eu não fui muito obediente com a minha mãe quando eu era pequena, mas agora eu sou com a pastora. Então vamos lá, eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue, porque é uma palavra, uma passagem e é uma mulher que sempre me chamou muita atenção. E eu tenho eu penso diferente do que todo mundo eu já vi várias pregações sobre ela, várias coisas sobre ela, várias ministrações e todo mundo sempre fala da fé dela, né? Porque ela foi uma mulher de muita fé, gente. Ela estava no meio de uma multidão lá e ela conseguiu tocar na orla de Jesus. Só que hoje eu vou falar sobre o posicionamento que ela teve. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês conseguirem, ou se não, outra hora ler, abrir em Marcos. Eu vou ler do capítulo 5, versículo 25 ao 34, para ficar mais completo, mas eu vou ler rapidinho para não demorar muito. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e des, despe, despedido, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Até aí, para ficar mais. Então, eu escrevi algumas coisas aqui para mim não me perder, né? Porque eu tenho mania de começar a falar uma coisa e daqui a pouco eu já estou falando outra. Então, o que me chamou mais atenção nesse texto é a fé dela, né? Óbvio que fala aqui, né, sobre a fé dela em primeiro lugar, porque pensa, a fé que essa mulher teve, porque ela já tinha tentado de tudo, né? Já tinha feito tudo que ela podia fazer e nada dava certo para ela. Né, eu fiquei bem impactada com o que ela fez, com a fé que ela teve, né? Porém, eu eu fiquei mais assim pensando sobre o posicionamento que ela teve, né? Porque ela já tinha tentado várias outras coisas e não tinha dado certo. Então ela fez o quê? Ela foi uma mulher de posicionamento. E eu acho que eu nunca tinha escutado essa palavra e eu nunca tinha prestado atenção, ou se eu escutei, eu nunca tinha prestado atenção. Só que desde que eu decidi voltar para Cristo, desde que eu comecei a ir na igreja novamente, essa palavra sempre me perseguindo. A pastora falava 1 milhão de vezes, parece que só saía da boca dela essa palavra. Posicionamento, posicionamento. O pastor ia pregar, falava sobre posicionamento. E essa palavra sempre ficava. E eu não entendia, eu falava, meu Deus, que é isso? Que significa, né? O que é essa palavra? Daí eu comecei a pedir para Deus me mostrar, né, o que ele queria e o que significava essa palavra. E aí eu comecei, demorou um pouquinho, mas eu entendi que posicionamento é quando a gente se posiciona para fazer qualquer coisa. E principalmente, né, para fazer o que Deus pede, o que Deus fala. Então eu comecei o quê? Eu comecei a me posicionar nas coisas. Aí, esse texto eu usei só como um exemplo, mas eu vou falar de mim, né? Aí eu comecei o quê? Comecei a entender o que Deus queria, falando tanto dessa palavra posicionamento, e essa palavra sempre na minha cabeça, no meu coração.
Aí eu comecei a me posicionar. Primeiro que eu fiz, eu sou fruto de uma oração, sou fruto de orações de uma menina de 14 anos, a minha filha, que buscou tanto por mim, para minha mãe voltar para a igreja, eu voltei, né? Graças a Deus. Deveria ter feito isso antes, demorei demais, voltei. E até então, então voltei, aí eu comecei a me posicionar. Primeiramente, a minha primeira posição foi parar de fumar. Eu fumava porque fazia mais de 15 anos que eu fumava. E eu sempre falava, as pessoas sempre falavam assim, meu, Ju, pra que tu fuma? Tu não tem cheiro de cigarro? E realmente, se ninguém sabia, se a pessoa não visse eu fumando, ninguém sabia que eu fumava, porque eu não tinha cheiro de cigarro nem nada. E todo mundo falava, meu, pra que tu fuma? Para de fumar. E eu sempre falava, o cigarro é meu cano de escape, ou eu fumo, ou eu mato todo mundo. Porque eu era uma pessoa muito estressada, sabe? Muito demais. Aí, só que até um dia eu peguei, fui no culto e o pastor pregando sobre posicionamento, e eu, na segunda-feira, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu entendi. E peguei e falei, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, porque eu sei que não vai ser fácil, né? Porque foram 15 anos e os últimos meses, assim, eu tava, tipo, fumando uma carteira de cigarro por dia, porque era um monte de problema, um monte de coisa, e eu descontava tudo ali, tudo no cigarro. De chegar ao ponto, assim, de terminar de fumar um cigarro, já acender outro e fumar um monte, né? Aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, me ajuda, essa vai ser minha primeira posição. Senhor, me ajuda e me ajuda, porque eu sei que não vai ser fácil. Aí parei, né? A primeira semana foi super de boa, né? Primeira semana eu falei, meu, que fácil, por que eu não fiz isso antes? A segunda semana já começou a apertar mais um pouco, a terceira semana foi horrível, mas em um mês, assim, eu tava. Em um mês, Deus foi tão maravilhoso que em um mês eu consegui ficar super de boa de ter parado de fumar, sabe? Não fiquei assim, desesperada nem nada. Foi a minha reabilitação, vou falar assim, foi coisa de um mês. E para honra e glória do Senhor, hoje, eu estava até pensando, tinha até esquecido disso. Fazem 10 meses que eu parei de fumar. 10 meses. Graças a Deus. Aí, através disso, eu comecei, né, a me posicionar, comecei a ir nos cultos, comecei a pedir para Deus mudar o meu jeito, para Deus tirar todo esse estresse, porque, gente, eu era muito barraqueira, sabe? Ninguém podia falar nada que eu já dava, sabe, com 10 sempre estava, por eu ter tido uma vida um pouco difícil, assim, né, eu sempre estava com 10 pedras na mão para atacar, sabe? Sempre, toda a vida assim. E eu comecei a pedir para Deus mudar essas coisas. E eu comecei a fazer o quê? Como eu falei na nossa fire ali que a gente faz na igreja, né, toda quarta-feira, eu falei esses dias, quarta-feira retrasada, eu falei para as meninas, eu comecei a parar de ir para a igreja e buscar pelos outros e comecei a buscar pela minha vida. E desde então eu tenho buscado pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos amigos, tudo, só que eu tenho me priorizado, me posicionado na presença de Deus pela minha vida, porque a salvação da gente é individual, né? Então eu comecei a buscar por mim, comecei a pedir para Deus mudar a minha vida, porque, né, como sempre eu ouvi, né, sempre ouvi que através da mudança da gente, as outras coisas automaticamente também começam a mudar. E realmente foi assim, uma mudança assim que, tipo, quem me conhecia antes sabe que eu tô totalmente diferente. Eu sinto que, tipo, eu tenho muito que melhorar, tenho muito que mudar, só que eu sinto que eu já tô, tipo, uns 60%, sabe, de quem eu era antes. E eu comecei, e os meus posicionamentos foram esses, né? Devagarinho, assim, eu parei de fumar, eu não bebia, já não era uma pessoa que bebia, mas tomava uma cerveja de vez em quando, eu parei. Eu comecei a pedir para Deus para que Ele afastasse de mim as pessoas que me afastavam dele. Aí teve até um dia que eu estava vendo uma pregação, estava assistindo uma pregação e a mulher falou assim, a pastora falou assim, peça para Deus abrir os teus olhos e te mostrar os amigos dele. E eu fiquei com isso na minha cabeça e sempre que eu ia orar, pedia, Senhor, afasta todo mundo que o Senhor vê que não é bom para mim, afasta todo mundo que vai querer me tirar da tua presença, e comecei, né? Só que literalmente afastou todo mundo mesmo. Agora é só eu e o meu marido. Não tenho amizade, não tenho ninguém. Deus tirou mesmo, sabe? E através, assim, Deus afastando, Deus abriu, além dele afastar, ele abriu os meus olhos para mim e ver realmente quem eram essas pessoas que eu achava que eram amigos e ele afastou, né?
Aí comecei com isso, aí comecei a mudar o meu jeito de falar, comecei a tentar ser um pouco mais calma, comecei a engolir muitas coisas, mesmo achando que não era, sabe, que mesmo tendo a minha opinião, porque eu sempre fui uma pessoa que teve uma opinião forte, assim, sabe? Mesmo eu achando, eu falava, não, eu vou engolir, porque eu quero que as pessoas vejam que eu mudei e eu quero que as pessoas vejam o brilho do Espírito Santo em mim, que eles vejam que eu estou diferente, né? Porque agora quando eu decidi voltar a me reconciliar com Deus, eu falei, Deus, eu não quero voltar só para ser mais uma pessoa, só para ir só no culto, ou ser só mais uma ali no meio da igreja. Eu quero ajudar pessoas, eu quero que as pessoas vejam em mim, né, Deus, que as pessoas possam me procurar para conversar, tal. Tudo que eu sempre quis, eu quero fazer pelas pessoas, né? Até um dia a gente estava na nossa célula, eu falei isso com uma amiga minha ontem, a pastora falou assim, Ju, abraça essa menina aqui, porque tu tem o dom da maternidade. Na hora que a pastora falou isso, eu pensei assim, sangue de Jesus tem poder, eu não quero mais ter filho. Eu pensei assim, né? Porque eu já tenho 3 filhos. Aí eu pensei assim, eu pensei que a pastora estava falando em ter mais filhos. Eu falei, Senhor, não. Eu falei assim, literalmente falei, essa pastora tá louca, já tenho 3. Só que depois eu fui pedindo esclarecimento para Deus e eu entendi o que era isso que a pastora falou. Era para mim esse dom da maternidade que a pastora falou, era para mim tipo acolher as pessoas, ser uma mãe para as pessoas, literalmente assim, em abraçar, em conversar, em ouvir, fazer coisas que mãe faz, né? Porque mãe, né? A gente faz muito isso, né, gente? A gente ouve, a gente engole as nossas dores para estar ali sentindo a dor dos nossos filhos. E assim, daí eu comecei a entender o que que era isso. E através disso eu comecei a entender o meu filho também, porque eles, quem me conhece, assim, a pastora, a Tati, o pessoal da igreja da Magem, sabe o quanto eu estava passando muita dificuldade com o meu filho mais velho. Até o pastor veio na minha casa, conversou com ele, orou. Toda vez eu estava pedindo oração, 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 oração. E eu chorava muito, eu perguntava muito para Deus, Senhor, por quê? Porque parecia assim que meu filho me odiava, sabe? E eu não entendia qual era o problema, porque o Thiago, ele foi o filho que teve mais minha situação financeira boa, ele foi o filho que eu mais tive tempo, ele foi o filho que eu mais tentei cuidar, que mais dei atenção, e ele era o filho que parecia que ele não me odiava, sabe? Eu não conseguia entender. Só que através de todos os posicionamentos e através de sempre estar pedindo para Deus me mostrar o que acontecia, Deus realmente mostrou. Deus mostrou o porquê ele era desse jeito, porque ele fazia as coisas que ele fazia, mas só que principalmente Deus falou que eu tinha que me consertar primeiro, para que depois eu pudesse, tipo, estar consertando os meus filhos, consertando eles, sabe? E quando eu me posicionei, de verdade, assim, que eu comecei a ter hábito de orar, como eu já acordo de madrugada, teve várias vezes que eu ajoelhei na sala para não acordar ninguém e falei, Senhor, convence ele, encontra ele, sabe? Sempre estava fazendo assim, orando e pedindo. E graças a Deus agora a gente está num relacionamento ótimo, assim, sabe? Eu tô vivendo assim, literalmente extraordinário de Deus com o meu filho, com o Thiago. Agora a gente se beija, a gente se abraça, a gente se fala, sabe? Assim, não era, eu não queria agora para ele, né? Mas ele conheceu uma menina, porque ele só tem 19 anos. Ele conheceu uma moça e agora ele tá morando com ela. Ela tem 3 filhos, olha só, eu sou vó postiça de 3. Só que essa menina foi uma bênção, e tanto que eu pedi, Senhor, faz um reboliço, faz qualquer coisa para esse menino se sentir amado, para ele entender o que é amor de verdade. Deus colocou essa menina é uma bênção na vida do Thiago, os filhos dela são uma bênção na vida dele. Quem vê assim não acredita que os filhos não são dele, sabe? E agora o meu filho é outra pessoa, e eu consigo ver o agir de Deus na vida dele, assim, claro que eu tenho pedido para que Deus, né, convença ele, para que ele também, meu filho também tenha um chamado, para que ele venha para a igreja, para que ele aceite Jesus, para que ele receba, mas tudo isso, né, é um passo de cada vez, né, pelo menos algo, o que ardia mais no meu coração, que era assim, a gente ser tão afastada, a gente brigar tanto,
já melhorou, assim, tipo, 100%, né? Porque agora a gente tem uma convivência de mãe e filho, não de dois rivais, porque parecia que eu e meu filho, a gente era rivais, assim, sabe? E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Agora fazem abril, maio, junho, julho, fazem 3 meses que eu casei. É algo também que eu nunca pensei na minha vida que eu ia casar, porque era algo que eu também nunca pensei, nunca tive vontade assim, eu só achava que, né, tô morando com a pessoa, ele me respeita, eu respeito ele, eu amo ele me ama e tá bom. Não, eu entendi, né? Deus falou muito também. Eu entendi qual era o propósito do casamento. Eu entendi que Deus. Eu vi muitas ministrações, eu ouvi muitas coisas sobre casamento. E, tipo, quando eu pensei em casar, parece que tudo era só sobre casamento. Tudo. Eu abria o YouTube para ver pregação, era casamento, era não sei o que no Instagram de casamento. Tudo confirmando ali que era para mim ir atrás e casar. E, tipo assim, ó, foi muito louco, porque, gente. A gente não tinha R$ 1, a gente não tinha nada, nada. Sabe o que é nada, nada, nada? Assim, nada. Nem roupa, nem calçado, nem dinheiro, nem nada. Eu sou joinvilense, mas o meu marido é paraense. A gente tinha que pegar a certidão lá dele e tal. Era R$ 245. Eu não tinha. A minha foi de graça, né? Porque eu era daqui. Aí a certidão eu não tinha. Quando eu fui lá fazer os trâmites, que ela falou isso, eu falei, pronto. Da onde que eu vou arrumar agora R$ 245? Porque isso tem tudo um prazo, né? Só que Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele providenciou tudo, tudo. Ele providenciou tudo. Ele providenciou alguém para pagar a certidão, ele providenciou um vestido lindo que meu irmão me deu, ele providenciou as alianças, ele providenciou tudo, 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 tudo. Foi assim extraordinário, foi algo assim que eu nunca imaginei que eu ia passar, assim, sabe? A minha filha fez a minha maquiagem, a menina da igreja, a Kátia, fez o meu cabelo, sabe? Eu ganhei unha, até unha, olha, Deus é Deus, realmente dos detalhes, né? Até unha eu ganhei, o cabelo, maquiagem, tudo, tudo. E foi algo assim, e eu era sempre uma pessoa assim que qualquer coisa que eu fosse fazer dava errado, sabe? Qualquer coisa dava errado, dava errado. E depois que eu, né, que eu me posicionei, que eu pedi, que eu orei, mas eu orei muito pedindo, Senhor, providencia, Senhor, tu sabe que a gente não tem nada. Senhor, faz o teu milagre. Que estava assim, antes de trabalhar, como eu trabalho de madrugada, antes de trabalhar, eu estava acordando mais cedo do que eu já acordava, né? 3 horas da manhã em ponto, me ajoelhava e orava e pedia, Senhor, é só tu, Deus, tu sabe o desejo do meu coração, tu sabe que eu quero isso, eu quero estar debaixo da tua lei, eu quero estar debaixo das tuas mãos. E eu ouvi aquela pregação, Senhor, aquela mulher falou que Deus ama casamento. E isso ficou muito no meu coração, ficou muito demais. E eu comecei a correr atrás. E, tipo, foi em menos de 2 meses eu consegui marcar tudo, eu consegui fazer tudo. Tudo que eu fui fazer no cartório deu certo, sabe? Nenhuma vez eu tive que voltar de novo, ou esqueci alguma documentação, alguma coisa, nada. Tudo, graças a Deus, deu tudo certo. Para honra e glória do Senhor, agora fazem 3 meses que eu sou casada, eu sou a senhora Juliana Paulino Brito, e isso para mim é um orgulho, sabe? Eu troquei de emprego agora, olha só, eu troquei de emprego agora, daí no meu crachá tá lá, Juliana Paulino Brito. E eu me acho, sabe? Uau, é muito lindo isso. Aí as meninas do trabalho perguntando, tu é casada? Eu falei, sou casada no cartório, no papel, como Deus manda. E através daí Deus foi fazendo, gente. Deus foi só fazendo. Tenho luta, tenho, sabe? A gente, literalmente, Deus, depois que a gente casou, Deus fez um rebuliço assim, ó, literalmente, porque a gente saiu do emprego, eu e ele saiu do emprego dele, e a pastora sabe o quanto eu tava sofrendo no emprego onde eu tava, sabe? E eu sempre estava ali esperando, e se eu sair, e se eu sair, e se eu arrumar outro emprego? E nunca, isso também foi uma coisa que Deus falou muito para mim sobre posicionamento. O pastor Alexandre pregou 3 domingos seguidos sobre posicionamento, sobre mudar, sobre mudar, sobre mudar, sobre a gente, tipo, dar um passo de fé também, sabe? E eu fiz o quê? Não aguentava mais, sabe? Não aguentava mais o lugar onde eu estava. Um dia eu conversei com a Adriana também, que está aqui no grupo, eu conversei, ela também abriu os meus olhos, ela também falou bastante coisa assim que eu precisava falar, que eu precisava ouvir. E eu fui orando, até que um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais, tu sabe o desejo do meu coração.
e abre portas para mim, abre outra porta e eu vou sair. E eu fiz o quê? Comecei a mandar currículo, mandei o currículo numa empresa perto da minha casa, bem pertinho, gente, é pertinho, que tipo assim, dá 5 minutos de bicicleta da minha casa. E Deus abriu a porta e eu tô muito feliz, já vai fazer um mês que eu tô lá, sabe? Eu tô no céu, perto de onde eu trabalhava, eu tô no céu. E, gente, foi posicionamento, e Deus foi fazendo, e ele fez. Foi difícil porque eu pedi a conta, meu marido pediu a conta, então a gente ficou, a vida financeira ficou assim, ó, sabe? Só que todo momento, meu marido ainda não voltou para Cristo, mas eu tenho orado e creio que na hora certa Deus vai pegar ali, né? E eu sempre falando para ele, amor, aguenta, 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 aguenta. Isso daí é prova. Deus está provando a gente para ver o quão fiel a gente é, porque quando a gente tá em abundância, a gente não valoriza, né? A gente fica ali, né? Ai, porque eu vou comer isso de novo, ai, porque não sei o quê, né? A gente não valoriza. Então, eu creio que tudo que aconteceu, tudo que a gente passou, foi para a gente aprender a valorizar, para a gente ser mais grato, né? Sobre a gente ver o quão Deus cuida, porque apesar de todo o rebuliço que deu na nossa vida financeira, não faltou nem um dia. E eu tenho um bebê em casa, né? Então ele usa muita fralda, muito lenço umedecido, leite. Nenhum dia faltou, Deus sempre providenciou, Deus sempre usou. O meu pai, graças a Deus, sempre estava ali estendendo a mão para a gente. E as coisas foram melhorando, melhorando, e graças a Deus agora a gente está, né? Tá se ajeitando devagarinho, mas já tá tudo certo, graças a Deus. Já saiu um pouco daquela aflição, daquela tempestade, e a gente tá aí, vivendo, estamos aí, buscando e vivendo o que Deus quer para que a gente viva, né? Não é fácil, não é fácil, é difícil, porque tem dias que dá vontade de desistir, só que eu não me permito desistir, porque eu sei que, né, um dia Deus falou para mim que o diabo ia tentar vir me buscar 3 vezes, que ele queria a minha vida por 3 vezes, e por 2 vezes ele veio, sabe? Que eu tive umas experiência, uma experiência espiritual, assim, horrível, que realmente eu senti, sabe? Então, como ele já veio duas, eu voltei, me posicionei, eu que não vou esperar ele vir a terceira vez, né, e me levar. Não, porque eu vou pro céu. E tamo aí, tô buscando, sabe? Às vezes vem a tempestade, vem as coisas, e eu faço o quê? Gente, eu sou evangelizadora aqui do bairro de Cantar, porque eu ligo o rádio do meu marido lá fora, um aparelho lá que ele tem, ligo lá fora, boto no último volume e fico. As pessoas passam, que a minha casa é bem na esquina, as pessoas passam, ficam olhando, e eu fico cantando e boto alto, a vizinha deve me odiar aqui, mas tamo aí, porque o louvor, né? O louvor, ele afasta as coisas, e é no louvor que eu consigo me expressar, é no louvor que eu consigo me conectar com Deus, então, sabe? É no louvor que esses dias eu tive, porque, gente, eu fui da igreja há muitos anos e nunca tive as experiências que eu tô tendo agora em menos de um ano que eu voltei para Cristo. Esses dias eu tava terminando de limpar a casa antes de buscar meu filho na creche, daí tava escutando um louvor. E, gente, eu tava passando pano na casa, eu parei tudo e comecei a cantar aquele louvor. E comecei a cantar, cantar. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava marchando dentro da minha casa. Só eu e Deus marchando. Quando eu vi, eu tava no meu quarto orando, nas cortinas. E daqui a pouco eu tava na sala. E daqui a pouco eu voltei pra cozinha e eu falei, uau! Eu falei, Senhor, isso tudo através do louvor. Gente, quando eu vou falar pra vocês, e tudo que eu tô falando assim é coisas que eu vivi. Quando tiver ruim, quando tiver ruim, liga o rádio, coloca o louvor e canta, sabe? Canta, canta bem alto, porque expulsa tudo, o louvor expulsa as coisas ruins, e é no louvor onde que Deus habita, onde que Deus abre a porta dos céus, sabe? Então, quando vocês se sentirem ruim, cantem, louvem a Deus, abram o coração e deixa Deus falar. E se posicionem. Eu acho que vocês vão ficar pro resto da vida pensando nessa palavra, posicionamento, porque foi no posicionamento que minha vida mudou e está mudando, que Deus tem abençoado, e Deus tem abençoado e vai abençoar ainda mais, eu creio. E era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham entendido, porque eu falo muito, né? Espero que vocês tenham entendido.
Espero que vocês leiam, né? Quando tiver um tempinho, dão uma lida nessa passagem com mais calma, porque eu tenho certeza que cada uma vai interpretar de uma forma. E, gente, andar com Cristo, andar debaixo das mãos de Deus é muito louco e eu quero viver assim pro resto da minha vida. E eu não me permitam, e vocês também não se permitam sair, sabe? Orem para que pedindo a Deus para que ele não deixe a gente sair para um lado nem para o outro, sempre seguindo em frente, porque a vinda de Jesus está vindo, está aí na porta, e está na hora, não dá mais para a gente ficar brincando, é hora da gente realmente se posicionar e buscar a Deus, porque, como a pastora estava falando no começo ali da live, né, essas coisas que estão acontecendo, se o clima muito louco desse jeito aí, uma hora tá frio, outra hora tá calor, isso aí tudo é as coisas que têm acontecido, porque a gente abre rede social, televisão, é só desgraça, é só coisa ruim, e é coisas que, tipo assim, eu vou fazer 40 anos, e é coisas que ainda me surpreende, que eu falo, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. No século que a gente está vivendo, isso está acontecendo, gente. Agora, esses dias teve a menina lá que o padrasto matou gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o ser humano, o que está acontecendo com as pessoas, né? Então vamos se apegar com Deus, vamos orar, vamos pedir para Deus proteção, porque é só Deus na vida da gente. E é isso que eu tinha para falar. E desculpa se eu falei demais. E muito obrigada pela oportunidade e que espero que Deus tenha falado com vocês também. Beijo.